Olá e bem-vindos. Na noite de 19 de outubro de 1986, o avião presidencial de Moçambique despenhou-se e com ele morreu o primeiro presidente do país, Samora Machel. Passaram-se décadas, mas a grande questão continua no ar. Foi um acidente trágico ou um assassinato de Estado bem orquestrado? Vamos juntos mergulhar nos factos, nas teorias e nas muitas contradições que rodeiam um dos maiores mistérios da história africana. Saber a verdade seria a melhor homenagem. Esta frase do analista Ismael Moussa capta na perfeição o sentimento de uma nação inteira. A queda do avião em Busnini é muito mais do que um acontecimento histórico. É uma ferida que nunca sarou. E esta busca pela verdade não é só curiosidade, é uma necessidade. Então, para tentarmos perceber o que realmente aconteceu, este vai ser o nosso plano voo, por assim dizer. Começamos por recuar à noite fatídica. Depois, vamos analisar a fundo a principal teoria, a da sabotagem, e vamos confrontá-la com as provas da caixa negra. A seguir, vamos separar factos de mitos, explorar outras hipóteses e, por fim, tentar perceber por que é que este caso continua sem uma resposta final. Muito bem, vamos a isso. Vamos recuar no tempo, até aquela noite. Para compreendermos as teorias, primeiro temos de estabelecer os factos. O que é que sabemos, com toda certeza, sobre os momentos que levaram a esta tragédia? O contexto aqui é absolutamente tudo. Apenas 6 dias antes da queda, o jornalista Carlos Cardoso publicou uma notícia a alertar para uma conspiração sul-africana. Este aviso, que parece quase profético, moldou por completo a forma como o mundo inteiro olhou para esta tragédia. O avião não caiu no vazio, caiu no pico de um confronto político brutal na região. E é este contexto político que nos leva diretamente à teoria mais forte, àquela que se tornou a versão oficial de Moçambique, a de que o avião não caiu por acidente, foi deliberadamente derrubado. A acusação de Moçambique não podia ser mais direta nem mais grave. O regime do apartheid da África do Sul montou uma armadilha tecnológica. A teoria é que um sinal de rádio falso, potentíssimo, enganou os pilotos, fazendo-os acreditar que estavam a chegar a Maputo, quando na verdade estavam a ser guiados para uma colisão fatal nas montanhas de Embuzine. Mas como é que uma sabotagem destas funcionaria na prática? A resposta está no sistema VOR. Pensem nisto como um farol para aviões. Os pilotos sintonizam uma frequência específica e os instrumentos mostram-lhes o caminho. A acusação é que os sul-africanos criaram um farol fantasma que transmitia um sinal mais forte e na mesma frequência que o de Maputo, mas a partir de outro local, enganando a tripulação de forma trágica. Só que as teorias, por mais plausíveis que pareçam, têm de ser confrontadas com provas físicas. E é isso que vamos fazer agora. Vamos ouvir o que as caixas negras nos dizem e ver se a história que contam bate certo, ou não, com a teoria do VOR falso. Esta gravação é devastadora. Em vez de ouvirmos uma tripulação confiante de que está a aterrar, o que ouvimos é pura e total confusão. Um minuto antes do impacto, o copiloto admite que não vê nada que se pareça com Maputo. Não há luzes, não há pista. Isto vai completamente contra a ideia de que estavam a seguir um sinal, convencidos de que estavam no sítio certo. E aqui, a apenas 3 segundos da colisão, o navegador confirma o desespero. Os NDBs são outro tipo de ajuda à navegação. As últimas palavras dele são o reconhecimento de que estavam completamente perdidos, sem qualquer referência fiável nos painéis. O cockpit estava às escuras, tanto literal como figurativamente. 32 segundos. Parem e pensem nisto. Foi este o tempo que o alarme de proximidade do solo esteve a tocar dentro da cabine. Um aviso sonoro e visual a gritar: terreno, puxe para cima. A gravação prova que, de forma inexplicável, este alarme foi completamente ignorado até ser tarde demais. E então, o que é que diz o relatório factual oficial, aquele que foi assinado pelas 3 nações envolvidas? Bem, aponta para uma direção completamente diferente. Diz que a tripulação estava desorientada, que o avião não tinha combustível para chegar a uma alternativa e, o ponto mais importante de todos, que os instrumentos estavam a funcionar normalmente, sem qualquer sinal de interferência externa. A história que as provas físicas contam é uma de erro humano. Ora, com uma diferença tão grande entre a teoria popular e as provas do relatório, é inevitável que surja desinformação. Vamos agora fazer o papel de fact-checkers e analisar algumas das alegações mais persistentes, comparando-as com os factos que estão documentados. Uma das testemunhas mais citadas, um ex-militar sul-africano, afirmou que viu o avião com o trem de aterragem em baixo. Isto, claro, apoiaria a ideia de que o piloto pensava que ia aterrar. No entanto, o relatório factual, baseado na análise aos destroços, é categórico. O trem de aterragem estava recolhido. É uma contradição direta que deita por terra a credibilidade deste testemunho. Outra alegação, vinda de uma figura de peso, como o Sérgio Vieira, da Comissão de Inquérito Moçambicana, foi que a caixa negra com as vozes foi analisada na África do Sul, insinuando que podia ter sido manipulada.
Só que os documentos oficiais mostram um acordo, assinado pelas três partes, a combinar que a leitura seria feita em território neutro, em Zurique, na Suíça. E a distorção dos factos torna-se ainda mais óbvia quando se fala da experiência da tripulação. Sérgio Vieira chegou a dizer que o comandante tinha 40 mil horas de voo. Os registros oficiais, no entanto, mostram outra coisa. Pouco mais de 13 mil horas. Este exagero todo parece ter um objetivo: pintar a imagem de uma tripulação infalível, que nunca cometeria erros. Mas os números contam uma história bem diferente. Embora a teoria do VOR falso seja a mais famosa, não é de todo a única. A nossa investigação tem de olhar para outras possibilidades que foram sendo levantadas ao longo dos anos, e algumas delas apontam para inimigos que podiam estar bem mais perto de casa. Surgiram duas outras linhas de pensamento. A primeira é a da mão interna, ou seja, a ideia de que fações dentro da própria Frelimo, o partido no poder, poderiam ter conspirado na morte de Machel por estarem descontentes com a sua liderança. A segunda aponta para os aliados de Moçambique na Guerra Fria, a União Soviética, que poderia não gostar da aproximação de Machel ao Ocidente. No entanto, a teoria do envolvimento soviético leva um golpe muito forte com o testemunho da única pessoa da tripulação que sobreviveu, o mecânico de bordo Vladimir Novesolov. Quando lhe perguntaram diretamente se um agente podia ter entrado no avião na Zâmbia para o sabotar, ele foi inequívoco. Ninguém, absolutamente ninguém estranhou a tripulação, entrou naquele avião. E assim, depois de examinarmos as provas, as contradições e as várias teorias, chegamos à realidade frustrante dos dias de hoje. O caso da morte de Samora Machel continua oficialmente por resolver. Então, mas porquê? Porquê é que o mistério continua? Bem, um dos motivos foi que Moçambique e a União Soviética abandonaram o inquérito antes dele acabar, o que impediu uma conclusão formal. Depois, há o facto de os suspeitos serem Estados muito poderosos. E, claro, há o receio de que reabrir o caso a sério possa expor uma mão interna, comprometendo figuras que podem ser influentes ainda hoje. Sem vontade política, a verdade é que o caso arrefeceu e não há uma investigação a sério há mais de 15 anos. E isto deixa-nos com a pergunta final. Com o tempo a passar, as testemunhas a desaparecer e as vontades políticas a mudar, será que a verdade completa sobre o que aconteceu naquela noite de outubro de 1986 ficará para sempre enterrada nas montanhas de Ambuzini? A resposta, por agora, permanece no ar.